Trabalhando então agora a formalidade e a padronização, tá bom? Vamos então aqui observar o que o Manual de Redação da Presidência da República traz para a gente quanto a isso. Vamos lá. Formalidade e padronização. As comunicações administrativas devem ser sempre formais, isto é, obedecer a certas regras de forma. Tem que haver mesmo, né? Essa padronização, né? Essa formalização. Beleza? Show de bola. Isso é válido tanto para as comunicações feitas em meio eletrônico, por exemplo, o e-mail, o documento gerado pelo SEI, o documento em HTML, etc., quanto para os eventuais documentos impressos. Então, a banca gosta, às vezes, né, de colocar literalmente isso daqui, ó. Então, toma cuidado, tá? Para você observar aí. Ela gosta muito da literalidade, né? E outra coisa, não é só a banca Sebrasp, não, tá? As demais bancas também gostam, né? A forma de pegar ali o conhecimento de redação oficial é pegando a literalidade, tá? Então, cuidado com isso. É imperativa ainda certa formalidade de tratamento, ok? E aí, deixei em sublinhado, não é à toa, tá? Não se trata somente do correto emprego deste ou daquele pronome de tratamento para uma autoridade de certo nível. É mais do que isso. A formalidade de respeito à civilidade no próprio enfoque dado ao assunto do qual cuida a comunicação. Então, também diz respeito à civilidade, ok? A formalidade de tratamento vincula-se também à necessária uniformidade das comunicações. Então, se a gente está falando aqui sobre documento oficial com esses atributos, é natural que a gente tenha ali uma uniformidade, concorda? Ora, se a administração pública federal é una, é natural que as comunicações que expressa sigam o mesmo padrão. O estabelecimento desse padrão exige que se atente para todas as características da redação oficial e que se cuide ainda da apresentação dos textos, né? Então, não se fala sempre em nome do serviço público, né? Então, é esta a ideia, beleza? Ao interesse geral dos cidadãos. Então, é natural que nós tenhamos essa formalidade. Então, isso também leva a uma digitação sem erros, né? É uma formalidade, está representando o Estado, né? Então, a digitação sem erros, o uso de papéis uniformes para o texto definitivo. Então, olha só, a uniformidade é importante. Nas exceções em que se fizer necessária a impressão e a correta diagramação do texto são indispensáveis para a padronização. Então, correta diagramação do texto, então, qual é o tipo de papel, margem, assim por diante, papéis uniformes para o texto definitivo, digitação sem erros. Em razão de seu caráter público e de sua finalidade, os atos normativos, são as regras, né? E os expedientes oficiais, que são os documentos, tá? Requerem o uso padrão culto do idioma, né, que acata os preceitos da gramática formal e emprega um lexo compartilhado pelo conjunto dos usuários da língua. E emprega um léxico compartilhado pelo conjunto dos usuários da língua, para lembrar quando a gente falou sobre clareza. Então, um léxico compartilhado pelo conjunto dos usuários da língua, isto é, vocabulário simples, ok? Porque ele é compartilhado pelo conjunto dos usuários da língua. Tá legal? Cuidado. O uso do padrão culto é, portanto, imprescindível na redação oficial por estar acima das diferenças lexicais. Cuidado com isso daqui, tá? Importante, olha. É o uso do padrão culto. Por quê? É imprescindível na redação oficial por estar acima das diferenças lexicais, morfológicas, sintáticas, regionais, modismos vocabulares, particularidades linguísticas. Então, segue o padrão gramatical, pronto, é a norma culta. Essa é a ideia, beleza? Porque aí você não vai estar diferente, você não vai estar nessas diferenças lexicais ou morfológicas, você vai seguir o mesmo padrão. É a norma culta. Pronto. Tá legal? Esta é a ideia. Indo à frente. Então, há algumas recomendações. A língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra a simplicidade. Lembre-se do que nós vimos na parte de clareza. Nós falamos a respeito
da linguagem simples, né? Justamente isso. Então, a língua culta não é contra a simplicidade, né? O vocabulário simples, ela é contra a pobreza de expressão, é diferente. Tá legal? O vocabulário simples e direto, ele é de fácil abstração pelo cidadão, ok? Que é justamente o interesse geral do cidadão, né? Tudo que nós estamos vendo aqui diz respeito ao interesse geral do cidadão. Então ele tem que realmente ser capaz de entender aquilo que é colocado no documento oficial. Tudo bem? Beleza, então essa frase aqui ela é importante. A língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra a simplicidade do vocabulário, da expressão. O uso do padrão culto não significa empregar a língua de modo rebuscado. De vez em quando você vai ver rebuscamento, né? Rebuscado, de forma rebuscada nas questões. Não, não se deve, a linguagem não se deve empregar de modo rebuscado, de modo simples, direto, ok? Ou utilizar figuras de linguagem próprias do estilo literário. Tem algum problema em usar linguagem figurada em demais textos? Nenhum problema, né? Mas ele é muito voltado para a linguagem literária ou para o nosso dia a dia, mas se deve evitar utilizar na redação oficial. Por quê? Porque infere a clareza, né? Às vezes, é justamente a figura de linguagem que leva a uma ambiguidade. É rico para o estilo literário, para o dia a dia, para o humor, né? Mas para a clareza que se deve ter na redação oficial, isso não cabe. Tudo bem? A consulta ao dicionário e à gramática é imperativa na redação de um bom texto. Então, o servidor público que vai ali, né, produzir o documento, é muito importante que ele faça uso do dicionário, faça uso da gramática, ok? Para dar qualidade ao texto. E aí, vamos a essa conclusão importante. Pode-se concluir que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. Deixei em negrito e sublinhei, porque isso aqui sempre cai em prova. Pode-se concluir, não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. O que há é o uso da norma padrão nos atos e nas comunicações oficiais. É claro que haverá preferência pelo uso de determinadas expressões, ou será obedecida certa tradição no emprego das formas sintáticas. Mas isso não implica necessariamente que se consagre a utilização de uma forma de linguagem burocrática. Não é linguagem burocrática. Você vai ver em questões aí, linguagem burocrática? Não, não é linguagem burocrática. A linguagem rebuscada? Não, não é linguagem rebuscada. Linguagem prolixa? Não, não é linguagem prolixa, ok? O jargão burocrático? Não, fica fora também. O jargão burocrático, como todo jargão, deve ser evitado, pois será sempre sua compreensão limitada, porque o jargão é próprio de um nicho profissional. Então, quem entende bem aquela linguagem, né, é aquela profissão, aqueles elementos daquela profissão, ou até mesmo na conduta social e tal, um nicho social. Então, outras pessoas podem não entender, por isso que ele coloca aqui, a sua compreensão pode ser limitada, tá legal? Por isso a gente observa que tem que se empregar o padrão culto do idioma, tudo bem? Beleza, show de bola! Bom, Terror, então vamos lá? Vamos treinar um pouquinho? Bora lá treinar? Bora lá treinar, vamos lá. O Manual de Redação da Presidência da República não estabelece um padrão oficial de linguagem, mas preconiza o uso da norma padrão da língua portuguesa nas comunicações oficiais. Então, observa, isso daqui diz respeito literalmente a quê? Está aqui, ó, que a gente leu agora. Pode-se concluir que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem na redação oficial. O que na realidade existe é o uso da norma padrão nos atos e nas comunicações oficiais. Então, diretamente ligado aqui, certo? Certíssima afirmação, não é? Show de bola, vamos lá. Os atos e expedientes oficiais devem ser redigidos conforme o padrão culto de linguagem. Sim, certinho, né? Os atos e expedientes oficiais devem ser redigidos conforme o padrão culto de linguagem. Por quê? Porque ele é o mais conhecido pela população em geral. Poxa, quem dera, né? Quem dera que o padrão culto fosse o mais conhecido pela população em geral. Não é esse o motivo, né? Não é esta a ideia. E a gente observou aqui o motivo, né? Olha só, o uso do padrão culto é, portanto, imprescindível na redação oficial por estar acima
das diferenças lexicais, morfológicas, sintáticas, regionais, modismos vocabulares e particularidades linguísticas. É este o motivo. Tá legal? Não é porque é mais conhecido, não é isso não. Então está errada. O que está errado aqui é o motivo, ó, tá? Isso que está errado. Indo à frente. São atribuições da redação oficial a precisão, nós vimos, né? Realmente, precisão nós vimos. O uso da modalidade padrão da língua portuguesa, um padrão culto, né, do idioma. Cara, a gente observou isso, né? Lá no inicinho, né, dos atributos, a gente falou, olha, precisão e o uso da norma padrão da língua portuguesa. Sim, Terror, então a gente pode entender assim. Então, há aqui a precisão e o uso da modalidade padrão, né, da língua portuguesa. Ok, beleza, vamos à frente. Olha o próximo. Entre as características esperadas de um texto oficial estão a clareza, a impessoalidade, nós vimos, né? Clareza, impessoalidade e informalidade. Galera, muita gente erra esse tipo de questão. Porque ele vê impessoalidade porque existe, olha, vamos lá, existe aí o prefixo in, então toma cuidado. Existe a impessoalidade e existe a formalidade. Impessoalidade e a formalidade. Então você vê muitas vezes as questões brincando com essas palavras. Aí coloca informalidade e pessoalidade. Não pode, beleza? E é exatamente isso aqui. Por que eu tô falando? Pô, mas é lógico, isso aí é lógico, isso está errado. Tudo bem. Mas às vezes, na pressa, a gente acaba lendo uma coisa pensando outra. Ah, cuidado. Então, ó, clareza, ok. Impessoalidade, ok. Não, Terror. Não é informalidade, é formalidade, pô. É formalidade, então é errada a afirmação. As duas aqui estão corretas, não é informalidade, é formalidade. Cuidado, tá? Estou falando isso porque muita gente já caiu por conta disso na questão, tá? Então, tomar bastante cuidado. Esta aqui é uma questão que foi anulada, tá? Então, por isso, logo de cara, que eu já coloco para você aqui que ela foi anulada. Por quê? Por conta dessa palavrinha utilizada aqui, ó. Só por isso. Então, eu até falo sempre, né? Olha, a gente normalmente não comenta questões anuladas porque essa questão foi invalidada, né? No processo do concurso ela foi invalidada. Mas às vezes é bom a gente saber o motivo, né, que a banca anulou, porque prepara a gente para as próximas questões, tá? Então, na realidade, é o seguinte, o que foi falado aqui? Ó? De acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, a redação oficial deve primar, entre outros atributos, pela concisão, sim, vimos isso. Pela objetividade, sim, vimos isso. Pela formalidade, sim, vimos isso. E pelo uso da variedade padrão da língua portuguesa. Então, a banca anulou. Por quê? A gente viu concisão, objetividade, formalidade, uso da norma padrão da língua portuguesa, modalidade padrão da língua portuguesa. A palavra variedade, e por isso foi anulada a questão, ela acaba sugerindo a possibilidade da diferença. Ele falou variedade. Então, o ideal é o quê? Modalidade padrão, uso da norma padrão. Tá legal? Então, a banca nem colocou isso aqui como errada. Ela tinha colocado como certa, tá? Mas ela nem colocou como errada, ela pediu anulação, ela colocou como anulada. Por quê? Justamente porque variedade padrão, a gente entende, não, Terror? A norma culta existe, então, né? Essa variação, porque nós temos uma linguagem coloquial, então uma variação para a coloquialidade e para o padrão culto. Há essa variação. Então, dentro da linguística, dentro da variação linguística, a gente entende isso, tudo bem. Na redação oficial, isso gera uma ambiguidade. Por isso que a banca preferiu anular. Ah, Terror, e se a banca colocar variedade de novo? Ela vai ter que anular de novo. Tá? Então, por isso, é importante você já perceber isso. Tá legal? Então, tomar cuidado com isso. Show de bola! Com isso, nós finalizamos, né, essa parte, então, aqui dos atributos, ok? Esta ideia aqui inicial sobre redação oficial.